Nesta aula estaremos lidando com o que nós denominamos de pré-determinantes, tudo bem? Ou, em outros contextos, também são chamados de pré-determinadores. Então, vamos dar uma olhada de uma forma bem objetiva a essas palavras que são denominadas de pré-determinantes para, assim, sabermos como usá-las. E algumas delas são extremamente comuns na língua inglesa prática. Então, vamos lá. Pré-determinantes são palavras colocadas antes de determinantes em uma frase. Por isso que são pré-determinantes. Ou seja, eles modificam o determinante da sentença. Então você tem esta frase dizendo What a great day. E que, neste exemplo em particular, tem o objetivo de intensificar. Pois bem, o what é definitivamente um pré-determinante. Pré-determinantes são geralmente colocados antes da sequência. Artigo indefinido, adjetivo e substantivo. Então, veja este exemplo novamente. Temos o artigo indefinido a, junto com o adjetivo great, em conjunto com o substantivo day. E aí temos o pré-determinante what, sendo utilizado logo antes dessa sequência. A great day, artigo indefinido, adjetivo e substantivo. E nós usamos esses pré-determinantes para expressar uma opinião sobre o substantivo que eles modificam. Eles podem ser classificados nas seguintes categorias. Primeiramente, temos a ideia dos multiplicadores, pré-determinantes multiplicadores, como twice, three times. Estas são expressões usadas para expressar que algo ocorre mais do que outro, ou algo existe mais do que outro. Então vejamos este exemplo. My brothers make twice my annual salary. Então você tem aqui, os meus irmãos fazem 2 vezes o meu salário anual. Então temos aqui twice sendo utilizado. Um outro exemplo, I try to call my parents at least 3 times a week. Então você tem aqui este 3 times sendo algo que indica a ideia de sequência e igualmente vezes, e por consequência é um pré-determinante expressando a ideia de multiplicação. Também utilizamos pré-determinantes expressando a ideia de frações. Elas são usadas para, de fato, expressar a fração de uma quantidade. Então vejamos este exemplo. The bus will arrive in half an hour. We have got plenty of time. Então veja o an, sendo um artigo indefinido, hour. Logo antes temos o have. Então temos aqui o pré-determinante sendo utilizado. Igualmente, I ate 1/3 of the pizza we cooked last night. Então você tem o 1/3 sendo utilizado como o pré-determinante dessa sentença igualmente. Temos agora os pré-determinantes que inclusive estão aqui no título desta aula. Such, what, quite e rather. E eles são os pré-determinantes que expressam a ideia de intensidade. Such e what são usados para expressar surpresa. Então vejamos, Alice is such a kind person. Então você tem aqui o such sendo utilizado. Igualmente, what a fantastic meal it is. What sendo utilizado também como pré-determinante. Então uma coisa que você percebe é que os pré-determinantes também são outras estruturas que são consideradas de forma diferente em outros contextos, não é? E, portanto, você tem várias palavras que são várias coisas e dentre elas são pré-determinantes. Tudo bem? O contexto mais importante em que utilizamos o pré-determinante e precisamos de compreendê-lo como tal, entretanto, é o contexto que nós especificamos logo no começo da aula. O contexto em que ele é relevante é quando temos ele sendo expressado antes de um artigo, seguido de um adjetivo, finalizado por um substantivo. E estes exemplos aqui de sentença são, de fato, perfeitos. Alice is such a kind person. Such, vindo logo depois de a kind person. E o what, vindo logo antes de a fantastic meal. Artigo indefinido, adjetivo, substantivo. Nós agora aqui temos os quite e rather, que são expressões que usamos para referirmos ao grau de uma característica em particular, uma qualidade expressada por um adjetivo. Eles podem expressar a ideia de decepção, prazer ou outras emoções. Observe que no inglês britânico,
e essa é uma diferenciação importante de ser feita, rather é usado como um pré-determinante, enquanto no inglês americano é usado apenas como um advérbio. Então vejamos aqui essa sentença. Actually, it was quite a nice meal. I am surprised. Então, temos aqui uma expressão onde que temos o quite sendo utilizado como pré-determinante. Vejamos aqui esta outra sentença onde que temos rather sendo utilizado como um pré-determinante. He's always been rather a difficult child. Neste contexto, rather também é usado para intensificar. Só que principalmente o rather é utilizado, portanto, como pré-determinante, tendo visto essas explicações aqui, no inglês britânico. Então, você mais do que provavelmente terá o rather sendo utilizado desta forma, ou seja, como pré-determinante, quando você estiver ou lendo ou escutando o inglês britânico sendo falado, tudo bem? Perfeito. Agora, outros pré-determinantes, como all e both, ou seja, todos ou ambos, não se enquadram em nenhum desses grupos que antes descrevemos. E, portanto, eles, de fato, ocorrem de forma independente. Eles são acostumados a expressar o valor total de algo. Nós, então, o usamos normalmente para expressar o valor total de algo. Ou incluindo a totalidade de um par. E é por isso que temos o both, ou seja, ambos. A palavra ambos indica a ideia de totalidade com a palavra all. A diferença é que especificamente é usado para indicar a totalidade de um par. Ambos. Jake broke both his legs when hiking. Ou seja, o Jake quebrou ambas as suas pernas quando estava fazendo hiking. Ou seja, estava fazendo trilha. Um outro exemplo aqui. How did you manage to read all these books in one week? Ou seja, como que você conseguiu ler todos esses livros em uma semana? Então, tanto both quanto all indicando a ideia de totalidade. Então, temos aqui uma revisão do que nós determinamos como pré-determinantes, ok? Muito obrigado.